Nossa Wines of Chile Academy, agora sim, num outro nível embaixadores. Falar do Chile para vocês, todo mundo já conhece o Chile. O Chile antigamente só tinha uma ideia de ser de norte a sul. Então, incluindo esses três vales aqui que eu coloquei, que é o Climari e Choapa, não faziam parte do Chile. O Chile terminava aqui em Aconcagua, no Vale Comprido. Aqui era uma região de produção de pisco, que é um destilado de moscatel, que é um dos principais destilados do Chile, né? Tanto o Chile quanto o Peru, quanto a Bolívia fazem, só que na Bolívia não chama pisco, chama-se Singani, com S. Então vejam, essa divisão de norte a sul, durante muito tempo, ela foi suficiente para entender o Chile. Hoje ela não é mais. Hoje ela é muito pouco didática. Então nós tínhamos a Aconcagua, Casablanca, né? Casablanca foi o primeiro vale de clima frio do Chile. Foi descoberto em 1982 por Pablo Morandé. Até então o Chile não tinha nenhum vale frio. O Chile só plantava uva branca no Vale Central. Isso era um grande problema, né? Vocês vão ver depois que o Maipo ainda tem é o vale mais quente do Chile, e ainda tem 1000 hectares de Chardonnay lá dentro. Só que depois que as regiões de clima frio foram descobertas, ficou muito claro que não dava mais para fazer o vinho branco em lugar de clima quente. O Chile terminava no Maule, né? E no Maule, aqui tem duas regiões relativamente novas, Itata e Biobío, mas o Chile praticamente vinha a Aconcagua, o Maipo, o Rapel, o Curicó, o Maule. E esses quatro vales, o Maipo, o Rapel, o Curicó e o Maule, formam aquilo que se chama de Vale Central. Vocês vão ver muitos vinhos do mercado aí, escrito Vale Central. Esses são vinhos normalmente de menor qualidade, são vinhos mais genéricos. Uma coisa muito interessante do Chile é a disposição do chamado Vale Central. O Vale Central, o nome já está dizendo, ele está entre duas cordilheiras. No caso, o Vale Central tem a Cordilheira da Costa, o Vale Central, que é a Cordilheira dos Andes. Aqui está o Oceano Pacífico, que é gelado por uma corrente marítima que vem da Antártida, chamada corrente de Humboldt. E esse vento aqui, ó, que vocês estão vendo, essa seta indica o vento frio que vem do Pacífico. Esse vento frio e úmido, ele é um vento muito importante, porque ele dá uma refrescada nos vinhedos do Vale Central, que podem ser muito quentes. Num ano muito quente pode chegar a 35, até 38 graus já chegou a temperatura aqui. Então, o elemento que faz a modulação dessa temperatura do Vale Central é exatamente a Cordilheira da Costa. Na medida que quanto mais alta ela é, menos ar frio passa do Pacífico para dentro. E um conceito importante é saber que à medida que eu vou para o sul, a Cordilheira da Costa diminui de tamanho. Então, as duas cordilheiras diminuem de norte a sul. Vocês vão ver já um perfil aqui geográfico, onde vocês vão perceber nitidamente isso, né? Enquanto em Santiago eu estou a 4.200 metros de altura, vocês vão ver que à medida que eu venho para baixo, vou chegar a 1.700, 1.800. Então, é uma diferença muito grande de altitude. O ar quente que vem aqui, quando ele sobe, ele encontra a neve. Lembrando que essa cordilheira tem neve sempre. O que acontece? Ele esfria e à noite ele desce como um manto de ar frio sobre os vinhedos do Vale Central. Então esses dois episódios aí, o ar que vem do Pacífico e o ar que desce, refresca e eu tenho a famosa amplitude térmica. Tenho calor de dia e frio à noite. Bom, esse é um conceito mais genérico. Hoje as coisas estão um pouquinho mais sofisticadas que isso. Pois, esse aqui é o Humboldt, o cara que descobriu a corrente de Humboldt, ela vai até o Peru. É ela que refresca o Vale de Ica, que é o vale principal de produção de uvas no Peru. Ela vem com uma corrente, ela sobe
todo o Chile é agraciado com ela na forma dessa corrente costeira e depois a chamada corrente do Cabo de Hornos, que é a corrente que desce até a parte da Terra do Fogo aqui embaixo. Então tudo isso aqui é frio. E o Chile, é muito importante esse conceito, ele é um país que é diferente dos outros. Normalmente, num país qualquer, se pegar o hemisfério sul que nós estamos, a tendência é que o norte é mais quente que o sul. Não é isso? Veja o Brasil. O nordeste é mais quente que o Rio Grande do Sul. O Chile não. Ele é frio, quente, frio. É diferente. Para ser frio, quente e frio, alguma coisa tem que ter. Essa alguma coisa é essa corrente aqui, ó. E também o detalhe, né? À medida que eu vou subindo, some a cordilheira da costa. Quando ela chega em San Antônio, ela vai para dentro e todas as regiões costais ficam sem proteção nenhuma do vento frio. Então é frio, quente, frio. E outra coisa importante, a chuva, né? Guarda que lá em cima é o deserto. Ela vai aumentando à medida que eu desço. Né? Tenho lá em cima 70 milímetros por ano, até chegar aqui embaixo com 1.800 milímetros por ano. Então, a chuva vai aumentando à medida que eu desço. A gente vai ver isso em detalhes. Vocês têm um esqueminha muito bonitinho que mostra isso. Bom, o que o Chile mudou? O Chile mudou há uns 3 anos, não acredito eu, mudando a maneira de você enxergar o mapa. Com cores diferentes, as regiões frias são chamadas agora de zona costa. Né? Eu queria lembrar a vocês que isso aqui é uma indicação climática. Uma coisa climática, tá? Independe da geografia, é climático. Senão assim fica difícil explicar, né? Como é que Limari tem uma área entre cordilheiras, sendo que lá só tem a cordilheira dos Andes. Então, na verdade, é um lugar mais quente que os outros dois. Então, vamos entender isso aqui, ó. O que está em azul, zona costa. Costa é área fria. Portanto, é uma área propícia para o plantio de uvas brancas, tintas que se dão bem em clima frio. Pinot Noir e Syrah, né? Syrah é uma uva danada, né? Ela se dá bem tanto no quente quanto no frio. Ela não tem grandes problemas. Ela só muda o seu caráter. No quente, ela vai para as frutas mais vermelhas, fruta escura, mais em compota. E no frio, ela puxa para a pimenta negra, puxa para os mais balsâmicos, mais herbais. Então, é uma uva diferenciada. E Pinot Noir gosta do frio, né? Depois nós temos em verde aquilo que se chama entre cordilheiras, que é uma área mais quente, tá? Uma área com temperatura média mais alta, apesar de ter frio à noite. Mas ela tem uma temperatura média mais alta. E depois eu tenho o Andes. O Andes, o nome já está dizendo, obviamente, está na encosta dos Andes, é uma zona mais fria, de período de maturação maior, mais longo, e aqui nos Andes eu tenho um certo calor durante o dia que me dá maturidade, tenho mais frio durante a noite, eu estico o período de maturação, e onde estão plantados os grandes ícones do Chile, né, com raras exceções, principalmente na área de Maipo, Andes, né, Alma Viva, Vinhedo Chadwick, né, Dom Melchor, toda aquela turma que vocês conhecem, Aras de Pirque, Santa Rita e Companhia Limitada. Muito bem. Então, as 3 áreas, elas definem vários, tem muitos subvales aqui, né? São coisas importantes que a gente vai ver. Área costa. Área costa, depois eu vou aumentar esses mapas aí de um jeito que vocês vão enxergar melhor as coisas. Então, área costa, vocês vejam que não são grandes áreas de plantio. Um detalhe importante aqui, ó, que o Vale do Maipo não tem área costa, tá? O que seria Maipo Costa pertence a Concagua. Então, tanto Casablanca quanto San Antônio hoje viraram a Concagua. Não tem mais Maipo, né? Eles dividiram de uma forma que o Maipo não ficou sem nenhuma área costa. Tem lá um Maipo Pacífico, mas não é costa. Entre cordilheiras,
bastante coisa que vocês estão vendo, todos os subvales, que a gente vai ver na hora certa. Área entre cordilheiras, nota que tem um lá em cima, que não tem cordilheira, né? Ele não tem antes, né? Ele está firme aqui entre cordilheiras. Tá? E área antes, umas áreas importantes, né? Mesmo nas áreas mais frias. Olha lá, tem o Andes em Elque, em Limari, em Choapa, em Aconcagua, no Maipo e tudo mais. Tá? Bom, isso aqui é só um primeiro approach para vocês enxergarem, depois a gente vai detalhar isso aqui. Então, área costa. Esse eu traduzi literalmente o que a Wines of Chile propõe, então ficou desse jeito, ó. Área costa, brancos frutados, com ótima acidez e ótimo frescor. Então são áreas importantes, né, como Leida, como Lua Barca, áreas muito nobres, né, que dão muito caráter. E os tintos, né, esses dois que eu falei, né, Pinot Noir e Syrah, suculentos, potentes e elegantes. Entre cordilheiras, uma área mais quente, então aqui vinhos com mais caráter equilibrado. E tem coisas maravilhosas entre cordilheiras, né? Lembrando que a principal área de plantio de Carmener está entre cordilheiras, que é Pelmo, né? Colchagua, né? Que tem coisas incríveis entre cordilheiras. Tem nos Andes também. E por fim, Andes. Ícones, grande estrutura, elegância, personalidade. São os vinhos realmente muito interessantes. Na hora que vocês olharem os Andes, vocês vão ver as coisas que tem aqui, que são realmente espetaculares. O Sônia, deixa aqui comigo, por favor. Vou deixar aqui para você não aqui, não. Eu não fico passando na frente do projetor, não. Então, o que é muito importante do solo no Chile é o que ele não tem, né? O Chile não tem filoxera. Não tendo filoxera, e existem várias explicações por que o Chile não tem filoxera, né? Uma delas seria o grande conteúdo de areia do solo chileno, filoxera gosta de areia. Fala-se muito em conteúdo de cobre, mas isso não foi comprovado ainda especificamente. E o Chile já fez experiências controladas em áreas muito restritas, obviamente. Eles plantaram pés contaminados com filoxera e ela morreu. Ela não foi para frente. Obviamente eles fizeram isso em áreas extremamente controladas, que vai que dá um azar. Curiosamente, assim mesmo, tem gente no Chile plantando em enxertia. Mas tem uma coisa interessante no Chile, né? O Chile é o único país do mundo que planta em enxertia o cavalo de vinífera. E foi involuntário, né? Porque quando eles descobriram Casablanca, eles não tinham muita noção do que Casablanca era. Então plantaram um monte de Carmener lá em Casablanca e elas nunca amadureceram na vida, né? Carmener em clima frio, esquece, né? Aí eles fizeram um ano lá que eles perderam a paciência, cortaram todas as videiras, deixaram o sistema radicular e implantaram o Sauvignon Blanc onde era Carmener, né? Então é uma maneira interessante, né? Enxertia com cavalo de vinífera, não tem lugar nenhum do mundo. O solo é muito variado, tem muitos tipos de solo, e por conta da atividade vulcânica, são solos muito complexos. O Pedro Parra, o grande estudioso dos solos chilenos, ele já assistiu algumas palestras dele, ele está fazendo um estudo completo do mapeamento do solo do Chile. Eu ainda brinquei com ele, capaz de você perder seu serviço, né? Porque se der um terremoto forte, tudo aquilo que você descobriu vai tudo por água. Eu falei, pois eu rezo todo dia para não acontecer isso. Mas o Chile está em cima de uma falha geológica, né? O Chile está em cima de uma falha geológica. Por isso que ele tem aqueles grandes terremotos, como 2010, né? Que destruiu praticamente todo o sul do Chile, né? Sumiram vinhedos. O cara tinha um vinhedo aqui, ele voltava para procurar, cadê o vinhedo? Não tinha mais. O solo ia para baixo, o vinhedo ia para baixo do solo. Então, o Chile tem um solo extremamente complexo, muito diversificado e que exige um trabalho muito grande para estudar o tipo. O Chile está usando hoje programas avançadíssimos de computador para
tentar descobrir o que é melhor, que tipo de cavalo, que tipo de varietal, que clone funciona melhor. Quem está trabalhando junto com o Marcelinho Retamal é o Pedro Parra, eles estão mapeando todo o Chile. E o negócio vai ser legal, o Chile vai ser um lugar que vai dar muita alegria ainda, né? E uma coisa que me deu mais alegria ainda, lá no evento Descorchados, foi descobrir que o Chile está abandonando o uso de 100% barricas de carvalho, né? E estão usando fudres de 5.000 litros de carvalho da Eslavônia, carvalho do leste europeu, e dá para perceber nitidamente que os vinhos chilenos estão com menos madeira. Você deve ter percebido isso lá, né, Diego? Lá no Descorchados. Fiquei assustado com a qualidade aquela madeirada toda está sumindo, meu. Isso é muito legal. Eu sou fã desses botes grandes. Acho que um dos vinhos que nós vamos tomar hoje já tem bote grande. Bom, obviamente os fatores de sanidade da uva estão ligados a questões importantes geológicas, né? Por exemplo, barreiras naturais. O Chile é totalmente isolado. Deve ser um dos poucos países do mundo que é fechado em 4 lagos, né? Você tem o norte, o deserto de Atacama, você tem a leste, a Cordilheira dos Andes, você tem no sul os ventisqueiros, né, os glaciares, gelo, e no oeste o Pacífico. Como a filoxera, como diz o caipira, ela voa, pelo ar não passa, né? Nadando também não, né? Então, por onde ela vai entrar? Seria só via aeroporto. O Chile tem o maior controle fitossanitário do mundo. Acho que todo mundo aqui que foi ao Chile teve o prazer de ver suas malas radiografadas. Bom, então, cordilheira. Normalmente a cordilheira é a fonte da água. Tem alguns lugares do Chile que a cordilheira não é suficiente. Então, em alguns lugares, como no Vale de Casablanca, por exemplo, que é um vale que não tem rio, né? Casablanca é um vale sem rio, coitado. Porque em cima tem o rio Aconcagua. Embaixo dele está o rio Maipo. Só que o rio Maipo, ele chega na altura de San Antônio. Então Casablanca não tem rio. Como é que eles se viram? Com poço artesiano. São muito difícil você conseguir uma autorização para furar um poço artesiano no Chile. O Chile tem um controle de água que é uma coisa assim estúpida. Inclusive, tem lá um direito do uso da água, que é uma coisa que você, se você tem, você pode vender. Então, geralmente é um bom negócio, né? Eles têm que pensar também, veja, não é só a questão do vinho, vocês têm que pensar no problema da fruta. O vinho, o Chile é um grande produtor de frutas, e a fruta para os chilenos é mais importante que o vinho, tá? Em termos de grana que entra lá, entra mais grana com fruta do que com vinho. Qual é o primeiro item da pauta de exportação do Chile? Cobre. E o segundo? O segundo é totalmente louco. Madeira. O Chile é um dos maiores exportadores de madeira do mundo. O Chile tem uma área de reflorestamento lá no norte, que é um dos maiores exportadores do mundo de madeira. Depois, em terceiro, entram os frutos do mar. Em quarto entram as frutas, em quinto entra o vinho, né? Então, o Chile você sabe que o Chile não produz nada, né? O Chile é um país que troca tudo por isso, né? Eles não têm indústria, não faz remédio, não faz carro, não faz nada. Eles são inteligentes, trocam, né? O Chile é um país pequeno, gente. O Chile é um país minúsculo. Tem pouco mais de 18 milhões de habitantes. Menor que a grande São Paulo, né? Santiago tem 5.800.000 habitantes, 55 subprefeituras. O Chile é um país que os meninos e as meninas do Chile, eles ficam na escola de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Um dos desertos mais altos e mais secos do mundo. O deserto de Atacama é um absurdo de seco e de alto, né? Então, é um lugar interessante, né? Parece a Lua. Os famosos ventisqueiros, né? Ou glaciares, né? Que fecham o sul. Aqui no leste tem a Cordilheira dos Andes. Eu coloquei o Aconcagua, né? Com quase 7.000 metros, e que já matou muita gente, né? Bom,
Aqui vocês estão vendo uma foto que mostra o Chile, na altura de Santiago, né? Isso aqui é Valparaíso, Vinha del Mar. Aqui você tem a Cordilheira da Costa, daqui a aqui tem 50 quilômetros. Entre isso e isso está o Vale de Casablanca, e lá em cima a Cordilheira dos Andes. Nessa foto ela está com 4.200 e alguma coisa de altura. 4.250 por aí. O Chile hoje, obviamente, a maior parte do plantio é em pé franco, mais raramente com enxertia. Tirando aquilo que eu falei de cortar, não conta como enxertia, tá? Enxertia é com pé franco, com cavalo de uva não vinífera, né? Isso é muito raro acontecer no Chile. Os caras andaram fazendo mais para brincar do que realmente por necessidade. E hoje eles estão trabalhando muito com clones, né? O Chile tem um trabalho muito forte com clones hoje. Eles têm conseguido um trabalho interessantíssimo com clones cujo doador são as videiras antigas. Então eles obtêm material genético de videira antiga, faz um clone e consegue plantar isso, e segundo as informações dos enólogos do Chile, com isso eles conseguem, a partir de 3 anos, uva de excepcional qualidade e com quantidade de videira jovem. Porque todo mundo fala videira antiga não produz nada. Videira antiga tem uma produção minúscula, né? Chegando a absurdos 1 hectare, uma tonelada por hectare, que é pouquíssimo. Então, o gostoso é você ter uva boa em quantidade boa. É isso que o Chile está trabalhando, com os clones. Bom, a viticultura, vocês estão careca de saber, tudo espaldeira, né, obviamente, e com irrigação em muitas áreas. Ainda tem videira de secano, né? Vinhas de secano ou dry farm, principalmente no Maule. Maule é o vale mais antigo do Chile, tem as videiras mais antigas, né? E lá você tem dry farm, né? O Maule tem aquelas maluquices lá, aquelas áreas de vinhas velhas, que o Marcelo Retamar usa para fazer alguns vinhos, chega a ter 80 varietais, e eles não sabem o que tem lá dentro, né? Tem umas desconhecidas, né? Muito bem, então plantação espaldeira, vinhedos irrigados ou vinhedos sem irrigação, videiras centenárias, que são as doadoras de material genético. Vocês sabem que nós demos uma sorte danada, né? Que a filoxera atacou a Europa em 1860. E as videiras chegaram no Chile em 1850. Foi por 10 anos só. Se não tivessem vindo as videiras para o Chile em 1850, acho que a gente não ia ter vinho mais, tá? Porque a filoxera não ia ter, ia tomar Isabel, né? Ia tomar Bordeaux. Se eu aceito um vinho de Bordeaux, não. É um Bordeaux mesmo, não é vinho de Bordeaux, né? Ia morrer tomando suco de uva, cara. Estudos apurados de solo e clima, esse trabalho que eu falei do Pedro Parra, e o conceito de terroir, que agora começa a emergir no Chile, e isso é um conceito legal, diferente, interessante, né? Nós é que vamos ter que explicar para o consumidor o que quer dizer escrito no rótulo Costa, entre cordilheiras e Andes, né? Aliás, já está aparecendo isso, né? Nós é que vamos explicar para eles o que é. Porque muito bom cliente acho que pergunta, não pergunta para vocês. O que é isso? Tem que explicar, né? Tem que explicar. Há uma videirinha de 150 anos aqui, ó, de Cabernet Sauvignon, por acaso, e é do Maife, tá? Eu sei porque eu sei de onde saiu a foto, tá? Eu não sou tão expert assim para dizer. Então veja, Cabernet Sauvignon, vocês viram no seu livro, tem umas divergências de dado do material que está no livrinho, do material que foi enviado para vocês no slide. A diferença é que os dados do slide são de 2019 e os dados do livrinho são de 2015, tá? Então, os dados do slide são os mais recentes. Vocês viram lá que Cabernet Sauvignon representa 35% do Chile. E acho que a grande surpresa para vocês e para mim foi ver que a Sauvignon Blanc passou a Chardonnay, né? Sauvignon Blanc é uma uva hoje que passou, e graças a essas áreas frias, né? Não me engano, acho que é 15, 12, é isso? 15 da Sauvignon Blanc e 12 a Chardonnay. 9? Nossa, pouco.
Acho que depois da Cabernet Sauvignon, se me engano, é Merlot, depois é Carmener, depois é Syrah. É isso? Isso. Sendo que a Syrah hoje é a uva xodó do Chile, né? Hoje os enólogos chilenos estão apostando pesado no Syrah, né? Syrah é uma uva que está dando muita coisa boa no Chile. Quando eu fui jurado lá no Catador do Chile, as cegas do meu melhor vinho, que eu escolhi como número 1, depois da pescagem, repescagem e tudo às cegas, né? O meu melhor vinho foi um Syrah de Casablanca, aquele Syrah da Casa del Bosque, acho que é Pequenas Produções. O Merlot continua sendo um vinho importante, porque depois que tiraram o encosto do Merlot, né? Depois que tiraram a Carmener do lado, né? Merlot voltou a ser Merlot, né? Porque, coitado do Merlot chileno, era uma coisa horrível, né? A gente sofria com o Merlot chileno e falava, meu Deus do céu, por que esse Merlot é tão ruim? É tão ruim porque tinha uma Carmener lá verde, né? Completamente verde, né? Completamente. E Chardonnay, que ainda é uma uva importante, uma grande Chardonnay chileno, né? Principalmente lá de Limarí, né? Quebrada Seca, e lá de Traiguén, né? O Sol deu Sol, né? Dois Chardonnays de prestígio. Bom, Carmener, vou falar dela, uma uva que foi encontrada acidentalmente no Chile, né? Ela chegou aqui em meados do século XIX, clandestinamente, misturada na Merlot, e ninguém sabia, e foi descoberta acidentalmente em 1994, na Vinha Quitânia, por um cara que desconfiou que aqueles plotes vermelhos no meio da Merlot não estava muito certo. Pinot Noir, Riesling, Gewürz e Viognier são uvas interessantes, que estão aparecendo principalmente em Casablanca, e hoje já tem alguma coisa numa região mais alta, encolchada, chamada Martigui, que está a 1000 metros quase de altitude, lá nas fraldas da Cordilheira da Costa, e quem está explorando, bom, quem explora aqui no Vale de Casablanca, um monte de gente, mas quem plantou lá em Martigui foi aquela Luiz Felipe Edwards, né? Que, se me falha a memória, Pão de Açúcar quem traz, né? São uvas interessantes, né? Riesling está se dando muito bem em Lleida, né? Riesling em Lleida está indo muito bem, em Cartagena, né? A Gewürz também está indo bem, a Viognier também. Bom, o Sauvignon Blanc nem se fala, né? Uma uva espetacular no Chile, né? E ela caiu nas graças do Brasil, né? O brasileiro adora Sauvignon Blanc, uma uva boa para o nosso clima, né? Uma quantidade de praia que nós temos aí, com frutos do mar, com ostras. Os chilenos conseguiram fazer muito bem o Sauvignon Blanc. Malbec, que o Chile tem lá embaixo, principalmente no Maule, em Colchagua tem Malbec centenárias lá. Eles fazem um estilo de Malbec mais próximo da França que da Argentina, sem aquele monte de violeta, né? Malbec de altitude. E agora eles aprovaram 2 uvas, né? Em 2018, em 25 de maio, quando eles elegeram as 4 novas DOs do Chile, eles puseram essas 2 uvas aqui. A Romano, ou César Noir, que é uma uva que foi descoberta acidentalmente no Chile, já estava lá. E a Alicante Bouschet, uma uva que gosta de climas quentes, né? Ela se dá bem aonde? No Alentejo. Alentejo é um Monchão, por exemplo, a 100% Alicante Bouschet. Então, acho que são 2 uvas novas. Vamos ver o que acontece. Aqui vocês estão vendo por que a Carmener é chamada de Carmener, né? Por causa da cor carmim que as folhas adquirem com a uva ainda maturando. Então a uva, ela precocemente a folha fica vermelha, né? Já está madura a folha, mas a uva ainda não. A uva é muito tardia, né? Bom, a Carmener eu me dediquei um pouquinho a ela, já que a brasileira adora a Carmener, né? Nunca vi como gosta de Carmener, né? Eu, por exemplo, não gosto. Mas depende do Carmener, se for um carmim de pé, eu não estou dentro. Pode me convidar que eu não tem nenhum problema não. Olha, ela veio da França,
da Gironde, lá de Bordeaux, né? Primeira menção é de 1783, em Bergerac. E ela se descobriu que era um cruzamento natural. As informações são da Jancis Robinson, tá? Wine Grapes. Entre a Cabernet Franc e Gros Cabernet. Variedade, a última, uma variedade muito antiga da Gironde, que não existe mais. Então ela é meia irmã da Cabernet Sauvignon e meia irmã da Merlot, né? Por parte da Cabernet Franc. Faz parte do grupo Carmenet, e vocês sabem muito bem que o grupo Carmenet é aquele que dá aromas pirazínicos, né? Se a uva não estiver perfeitamente madura, surgem aqueles aromas horrorosos de metoxipirazina, né? Que é uma coisa assim abominável, né? E a Carmener, ela é uma uva que, se ela não estiver perfeitamente madura, ela vai brindá-los quase que um suco detox, né? Tão verde que ela é. Foi descoberta em 94, acidentalmente, quando um ampelógrafo francês veio passear juntamente com o Paul Pontalier e o Bruno Prats, e ele viu que tinha uns trecos vermelhos lá, que falou, não sei o que é isso. Quando ele puxou uma folha da Carmener vermelha e puxou uma folha verde, pôs uma do lado da outra, falou, não é a mesma uva. Aí Toca descobriu o que é, né? Era Carmener. Hoje eles fazem o Chile levou 10 anos para separar o que é um e o que é outro, né? E por DNA. E algumas pessoas mais radicais fizeram aquilo que eu falei, né? Arranca as Carmeneres, cai fora, né? Lembra que ela foi plantada lá no Vale de Casablanca? Eles acharam que era Merlot, né? Porque não tinha sido descoberta ainda, né? Foi lá no início dos 80, né? Por isso que ela estava lá de contrabando. Existem 21 hectares na França, para minha surpresa. Mas eu nunca vi um Bordeaux. Você já viu aí? Um Bordeaux que tem a Carmener na forma? Já vi 3% no máximo. 3? Só? Só ele? Uma bom motivo para não tomar o Eu vi um Bordeaux que tinha 3% de Carmener, mas eu não lembro o nome do chá. Tem outro também? Não, o Branco Cantenac. Branco Cantenac. Então, o Branco Cantenac também. 2012 está com 5%. Quanto? 5%. Vixe, Maria. Tem o Duarte Mignon, também tem um pouco 3%. Duarte Mignon? É. O que eles estão querendo? Estragar os ingredientes? Tá bom. No Chile, chegou metade, ela veio por volta de 1850, foi confundida com a Merlot, ela é vigorosa, não muito fértil, e o grande drama está aqui, né? O amadurecimento tardio. 4 a 5 semanas depois da Merlot. Imagina quando você colhia a Merlot, vinha uma uva quase um mês antes da maturidade, uma uva que exige mais que a maturidade plena, né? Mais que a maturidade correta. Uma uva que tem que estar um ponto acima da maturidade correta. Já viu o drama, né? Olha aqui, ó, o drama está aqui, ó. Oletes precoces, a origem a vinho com aromas herbáceos e plantas do gênero Capsicum, que é pimentão e pimenta. Que horror, né? Ah lá, maturidade apenas correta. Ó, vem aroma e sabor de fruta vermelha, pimenta negra e tomate. E na maturidade plena, que é aí que é o quente. Aroma e sabor de amora e mirtilo, mudou a conversa, né? É só tomar um carminho de peu um dia na vida, vocês verem o que é uma Carmener plenamente madura, né? Aí você vai falar, bom, eu gosto dessa uva, né? Tomei um carminho de peu, passei a gostar dela. Chocolate, café, molho shoyu e acidez baixa, né? Porque ela é uma uva colheita tardia, baixa acidez. Um detalhe interessante que se descobriu no Chile, que ela começa a polimerizar o tanino dentro da uva. Então é uma uva que tem taninos gentis, né? Não tem um tanino agressivo, né? Então você pega um carminho de peu jovem, é um veludo, né? Uma maravilha. E o drama é a tal da janela, né? Você já deve saber disso, né? Quando você vai colher uma uva branca, você tem que alinhar a janela do açúcar e a janela do aroma.
O exemplo clássico é a Sauvignon Blanc, né? Se você colher antes, não tem aroma de nada. Se você colher depois, não tem aroma de nada. Ela vai perdendo o aroma. Tem que ser na hora certa. E a uva tinta, a gente alinha a janela do açúcar com a janela da maturidade fenólica. O tanino tem que estar maduro. Esta peste aqui exige 3. Exige o açúcar, a fenólica e o aroma. E isso é difícil. E por que Pelmo ganhou todo esse prestígio? Porque Pelmo, ela está entre cordilheiras, um lugar mais quente, e por causa dessa brincadeira, Pelmo tem sempre as 3 janelas alinhadas todo ano. Esse é um milagre. Por isso que Pelmo ganhou essa fama toda. Porque lá todo ano a Carmenère está perfeitamente madura. E também Colchagua, né? Colchagua tem uma ótima condição para a Carmenère entrar nos eixos, né? Vídeo Purple Angel, né? Está sempre muito bom. Muito bem. Bom, aqui, coisa rápida, jogo rápido. Chile tem muita grana. Chile tem as melhores condições para vinificar qualquer coisa. Então, seleção de uvas, gravidade, tanques controlados, com temperatura controlada, e tudo aquilo que vocês já sabem, para não enrolar muito, tudo aquilo que vocês já sabem com relação à vinificação de ponta. E lembrando que hoje a tendência é de usar os botes para reduzir o efeito do carvalho, e a vantagem do bote também, né, que ele dá uma arredondada no tanino, né? O bote é um negócio legal, né? Por isso que os caras lá do Piemonte gostam dele, né? Piemonte, Vêneto, né? Eles gostam de bote, né? O próprio Toscano tem alguns produtores que usam bote. Bom, em termos de perfil geográfico, então, a gente vai ver um perfil geográfico no Vale do Elqui. O que você está vendo aqui? Cadê a Cordilheira da Costa? Ela não existe. Logo, todos os vinhedos estão sujeitos a uma enorme ação do vento que vem do Pacífico. E aqui vocês estão vendo 4.000 metros da Cordilheira dos Andes. É bem alto, né? Então, é uma região onde tem uma região fria, e no caso específico do Elqui, ele não tem entre cordilheiras, nenhuma área de clima entre cordilheiras. Ele só tem costa e Andes. É uma região pequena ainda, né? Produção 200 e poucos hectares, pouca coisa. Muito bem. Olha agora, ó, na altura de Vinha Del Mar, que vocês viram a foto. Aqui está Casablanca, né? Casablanca, Leite, Trumbo, San Antônio. Olha aqui, ó. Tenho 40 quilômetros sem nenhuma proteção da Cordilheira das Costas. Essa é a Cordilheira da Costa. Veja, cuidado com essas escalas aqui, ó. Se você puxar aqui, ó, ela está a uns 1.000 e quanto? 1.600 por aí, né? E a Cordilheira dos Andes está lá acima de 4.000, né? Então, bem alta. E aqui você tem, então, a área costal. Essa, curiosamente, nessa depressão intermediária, eles não plantam uvas, viu? Eles plantam frutas nessa área. Eles não têm uva aí. A uva está tudo aqui, ó, nessa área. Porque isso aqui já era uma área de frutas. Eles deixaram do jeito que estava. E aqui você está vendo, lá embaixo, na altura do Maule, aqui está Constituição, que é Maule. Olha aqui, ó, pré-cordilheira da Costa, Cordilheira da Costa, Vale Central, pré-cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Andes, né? Olha essa Cordilheira da Costa aqui, ó. 800 metros, nada. E olha aqui, ó, quanto? 2.200, 2.300 por aí. Então você vê que as duas cordilheiras diminuem à medida que ela desce. Tá certo? Muito bem. Bom, vamos entrar nos vales agora, né? Vamos entrar nos vales. 2 vales que estão hoje no deserto de Atacama. Hoje você tem, curiosamente, vocês viram a curiosidade que tem no livrinho, que as primeiras videiras do Chile chegaram ali no Santiago, né, na região de Mapu, em Copiapó. Vocês leram isso lá no partido? E eu confirmei, e é verdade. E curiosamente eles não sabem como é que vem parar a uva aqui em cima. Que nem gente tinha aí, né? Mas hoje, claro que a região mais importante é Mapu mesmo, né? Bom, o ASCO já tem hoje um projeto, que é o projeto
Eu nunca vi vinho de Copiapó, se existe eu nunca vi. Em Huasco tem um projeto Tara, da Vento Esquerdo, né? É pequenininho, né, porcaria, mas tem vinhos disponíveis aí no mercado, né? O Vale do Elqui, que só tem costa e Andes. Isso aqui é La Serena, né? La Serena é a capital mundial do pisco. Inclusive o concurso de melhor pisco do Chile é feito aqui todo ano. E o Limari. Limari você tem uma área costa, uma área entre cordilheiras e uma área Andes. E tem Choapa, que é um vale pequenininho, que foi descoberto pelo Marcelo Retamal. Só de Martino tem uva aí. Eles têm Syrah, já está no mercado, Syrah de Choapa e Cabernet Sauvignon de Choapa. Só tem Andes. É um vale muito pequeno que foi descoberto pelo Marcelinho. O Marcelinho resolveu plantar uva e deu certo. São vinhos interessantes. Tá, então vamos dar uma olhada. Esse é o deserto de Atacama, esse é o projeto Tara. É um terroir extremo, solos calcários. E uma coisa que atrapalha brutalmente é que é isso aqui, ó. O solo é muito salino e a água é muito salina. São coisas que atrapalham a viticultura aqui, né? Pelo menos foi o que o Felipe Toso, enólogo da Vento Esquerdo, me falou, né? É uma área muito difícil cultivar uva. Produção muito pequena e eles fizeram, é quase que produção para sua casa, né? Chardonnay, Pinot Noir e Syrah, produção pequenininha. O primeiro Sauvignon Blanc que eles fizeram 600 garrafas. Eles aumentaram um pouquinho, hoje deve estar umas 1.500 por aí. Tudo um pouquinho, né? Área pequena. Aí está o Elqui. O Elqui predominantemente está plantado nos planos, né? Eles estão começando agora um plantio na encosta. Bem pequeno, bem experimental, o Elqui é muito pequeno. Eles estão copiando o vale de Aconcagua, né? Aconcagua tem a maior parte da sua plantação em encostas. O Elqui tem uma parte muito pequena, o resto é tudo plano, né? Estão tentando subir um pouquinho na cordilheira para ver se consegue o solo granítico. Lembrando que toda vez que você tem Andes, o subsolo é granítico. Tá? Então esses solos são interessantes para Syrah principalmente e dar belos vinhos também, tintos. Então no caso do Vale do Elqui, eu tenho La Serena, né? Então aqui a área costa chama La Serena. No caso de Limari, eu tenho o vale na costa. No caso do Elqui, Andes, eu tenho Vicunha e Paiguano como duas áreas de plantio, né? Dois subvales. Estou lá em cima, estou lá bem no norte, eu vou descer de norte a sul, tá? Vocês estão vendo um plantio experimental que foi feito quero ver colher uva aí, né? Mas é um plantio experimental, eles estão tentando ver se conseguem uma melhor insolação. Todas as informações que contam dessa aula são da Wines of Chile, tá? Tem nenhuma informação aqui que não seja da Wines of Chile. A fronteira sul do Deserto de Atacama tem 286 hectares plantados. Assim mesmo é pouquinho, né? Perto dos quase 13 mil lá no Vale, né? Do Maipo é pouco. Região, assim mesmo é pouco, né? Se você comparar com outros países, a produção do Chile não é muito grande. Clima de deserto, chove abaixo de 70 milímetros por ano. Então, o solo, vocês vão ver que aqui no norte tem 3 solos predominantes, né? Tem argila, tem silt e tem areia. O silt é um solo cuja partícula está entre areia e argila. É uma areia fina. Areia fina. Tem muito aqui no norte. E tem giz aqui, né? Tem calcário com carbonato de cálcio. Além de solos pedregosos e secos nas encostas, né? 2.000 metros de altitude. Acho que é por isso que eles estão tentando subir na encosta para tentar ver se eles conseguem um pouco de solo de pedra, no caso, granito. O Elqui, então, La Serena, Vicunha e Paiguano, então uma área costa, uma área Andes, não tem entre cordilheiras aqui, tá? O que eles plantaram lá com sucesso? Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet e Cabernet Sauvignon, eles estão plantando na área Andes,
para ver se consegue o mesmo resultado de Limari, né? Limari tem um ótimo resultado plantando nos Andes. Aqui provavelmente eles vão querer a mesma coisa. O Elgueta é um vale que está bem no comecinho da vida dele. Né? Vamos ver o que acontece. Vem vento frio, muito frio do Pacífico e frio dos Andes. Eu temo pela sorte da Caminhaneira aqui. Né? Frio, né? Vamos ver o que eles vão conseguir. Esse é um vale já consagrado, né? Limari é um vale que já tem vários projetos e hoje desponta com uma grande estrela no cultivo de Chardonnay, né? O famoso quebrada seca, né? Que nós temos hoje o de Martino, né? Chardonnay, quebrada seca, tem o Maicas de Limari, que tem o Maicas comum e o Maicas quebrada seca, e agora, para nossa surpresa, não sei se veio aqui, não olhei os vinhos de hoje, a linha Marquês de Casa Concha está trazendo um vinho, um Chardonnay de Limari de quebrada seca, na linha Casa Concha, que é uma linha mais baixa, né? É um vale interessante, esse vale tem uma região de quebrada seca. Eu participei de uma masterclass com o Marcelo Papa, e ele estava mostrando que em quebrada seca tem uma circulação de ar completamente atípica, né? Ela tem uma série de obstáculos que o ar percorre um caminho totalmente diferente, e que eles descobriram que esse vale, para Chardonnay, era um espetáculo, e é mesmo, né? Chardonnay de quebrada seca é um dos melhores do Chile. E há muito tempo atrás a Tavali já tinha investido aqui horrores, né? Felipe Miller é o enólogo da Tavali, ele tem produzido coisas incrivelmente boas, inclusive grandes tintos na área Andes. E eles têm uma área entre cordilheiras, que é bem interessante, chamada Punitac, e eles estão plantando aí Syrah e Cabernet Sauvignon, um grande resultado. Área legal, área entre cordilheiras aqui. Área Andes, Monte Patra, Rio Hurtado, área entre cordilheiras Punitac e área Costa Oval. Muito bem, estou aqui. Vamos ver no Limari. Essa é a famosa neblina matinal. Tem em Limari, tem em Casablanca. Se chama Camanchaca, que é o nome que os indígenas deram para ela. Então esse vale, estou em 470 quilômetros ao norte de Santiago. Camanchaca é uma neblina que cobre os vinhedos de manhã e se dissipa com o sol. Tem uma região com grande luminosidade, os solos têm minerais, argila, silt, calcário, pedras e areia. É um lugar mágico, espetacular. Clima desértico, 95 milímetros por ano, e eles dizem que é semiárido, né? Muita boa vontade, né? 95 se for semiárido, eu não sei o que vai ser o árido, né? Mas eu conheço gente que estava lá. Ventos frios, oceano. A imagem de Limari. As três áreas que eu já citei. Então, Syrah, hoje, uma grande estrela em Limari, né? Tavali está fazendo um vinho legal. Sauvignon Blanc, muito bom. Caráter mineral e frescor. Merlot, Cabernet, Carmenère e Pinot Noir. Tudo muito bom, tudo muito interessante. Né? É interessante. Tá bom, Choapa. Aquele tal vale que foi descoberto pelo Marcelo Retamal. Um vale pequenininho, assim mesmo tem duas subvales, né? Salamanca e Inhapel. Um vale relativamente novo, pequeno. Estou 400 quilômetros ao norte de Santiago e tem 96 hectares plantados. Bem pouquinho, né? Solos rochosos, lembra, granito. No sopé dos Andes. Ilapel e Salamanca, solo de argila, silt e calcário, e o subsolo, granito. Granito. Clima desértico, 100 milímetros por ano. Syrah e Cabernet Sauvignon são as duas uvas que estão plantadas lá. Os dois vinhos estão disponíveis no Brasil, são realmente muito bons. Eu, particularmente, gosto muito do Syrah daqui. Acho o Syrah daqui um desmonte. Acho espetacular. O Cabernet não me encantou muito, mas o Syrah é top. Bom, aqui nós temos um esqueminha da Wines of Chile, né? Que é um esqueminha interessante, né? Olha,
Cordilheira da Costa. Veja o que está acontecendo aqui, ó. A Cordilheira da Costa, ela se afasta do litoral e vai para dentro. Deixou exposto tudo isso aqui, ó. San Antônio, Leida, Casablanca. E lá em cima Concagua, né? Concagua também chega na costa. Tá? Aqui o Maipo, o Grande Maipo, o Rio Maipo está aqui, ó. Olha o Rio Maipo, ó. E o que o Maipo fez, né, coitado? Ele não tem costa, né? Mas ele descobriu que ele tinha uma área fria aqui, ó. Alguma proteção das montanhas, mas tem uma área relativamente fria aqui, né? Resultado, ele criou uma área só dele, Maipo Pacífico. É própria. Eu também tenho uma área de clima frio, mas não é tão frio como as outras. Está mais longe, né, do oceano. Entre eles está Leida e San Antônio, mas é uma região de clima mais frio do que aqui, né? Essa é a região mais próxima da cidade, né? Aqui está Poente Alto, aqui está Pirque, aqui estão aquelas regiões mais próximas da cidade, né? A famosa, vocês estão vendo o rio aqui, né? Aqui está a Santíssima Trindade, né? Que é o vinhedo Chedwick do Melchor e Alma Viva. A famosa terceira prateleira do rio Maipo, né? Bom, aqui estão os Andes, aqui vocês estão vendo a brisa que vai de terra a mar, a brisa que vai de mar a terra. Então aqui tem um esqueminha que mostra para vocês como é que as coisas funcionam. E aqui está o Vale Central. Tá certo? Então é isso que nós temos. Você vê que aqui, Cordilheira da Costa e dos Andes, dá para ver que formou um vale mesmo, né? Isso tende a descer agora juntos. Tem uma área lá que eles quase se encontram, né? As duas. Chama angostura. Né? Elas fazem. Uma vem para dentro, outra vem para dentro, elas quase se tocam. Uma área bonitinha. Os imbecis fizeram um pedágio. Bem, antigamente se olhava assim, você via exatamente esse estreitamento, né? Agora você olha, você vê um pedágio. Muito bonito. Lindo o pedágio, esse pedágio. Bom, aqui vocês estão vendo o famoso Vale das Encostas Inclinadas do Chile, né? O famoso Vale de Aconcagua. Aqui tem vinhedos com mais de 60 graus de inclinação. E são uma área muito interessante porque eles têm vinhedos mais planos, né? Mais próximos ao rio, e tem vinhedos muito inclinados, onde eles tiram o proveito dessa inclinação aí para fazer uma melhor insolação. E é um vale super interessante. Bom, aqui todo mundo sabe que tem aqui, né? Tem Rázoles, tem Senha, tem San Esteban, tem um monte de produtor bom aqui. Eles usaram essa região, quando eles descobriram isso aí, tem uma série de sítios arqueológicos dos Mapuches, que eram os índios que habitavam não só a área de Santiago, como aqui também, né? Os Mapuches, eles deixaram os sítios, não mexeram, né? Tem que deixar intactos, está muito bonito, está no meio dos vinhedos, vale a pena vocês conhecerem, tá? Bem legal. Muito bem, esse é um vale comprido, né? Um vale que atravessa o Chile, né? Então, eu tenho Zapalar e Quillota, a área mais fria, né? Que é muito explorada pela Errázuriz, né? Errázuriz tem os vinhos, os chardonnays aqui que são muito interessantes. Depois tem o Entre Cordilheiras, Panquewi, que aliás tem belos vinhos, né? Ilhai, São Felipe. Tem depois Andes, Santa Maria, Calle Larga e San Esteban. Então tem as três áreas bem representadas de fora a fora, né? Este vale, aqui ó, mostra o cara super inclinado, né? Uma vez que eu fui aí, eu tive que subir uma dessas montanhas para ver o sítio arqueológico. Meu, olha que eu tinha uns 15 anos menos que eu tenho hoje. Foi uma luta para subir isso aí, né? E outra para descer, né? Porque você escorrega, você rola lá para baixo. É bem interessante esse vale. 65 quilômetros ao norte de Santiago. Apesar que os brasileiros vão a Santiago, esquecem de subir um pouquinho, né? Eles só descem e vão para o mar, né? Esquecem de subir. Então aqui estão as três áreas. Plantio de tintas do interior brancas na área costal. Clima mediterrâneo, chove 215. Mediterrâneo por quê? Calor de dia, frio de noite.
baixa, média um pouquinho mais alta, 215 milímetros por ano, já melhorou um pouquinho a chuva. Não lá essas coisas também, né? Mas é uma área interessante, é bonita, olha com carro, uma área bonita, né? Uma área interessante. Picos elevados e nevados, como o glorioso Aconcagua, de onde vem a água, solos de argila e areia, granito e argila, Cabernet Sauvignon, Syrah e Sauvignon Blanc na costa. Tem Merlot, tem Cabernet, tem Pinot Noir, tem Cabernet Franc, tem Chardonnay. 952 hectares plantados. Tá? Uma área não é mais essas coisas grandes também. Casablanca, famoso vale sem rio. A neblina. Essa neblina dá para entender já porque que aqui tem vinhos de Botrytis. Os dois grandes vinhos de Botrytis do Chile estão aqui, ó, que é o Borandé Botrytis Sauvignon Blanc, que está na Grand Cru, e o Vilar El Noble, que está na Decanter. Dois belos vinhos. O El Noble eles pararam de fazer um tempo, agora fizeram de novo. Então vale frio para nós, né? Para Dedéu, né? Nossa, vale gelado, né? Olha lá, Casablanca Valley, não tem subvale, só Casablanca. É que não vale, né? É que San Antônio fazia parte de Casablanca, os negros passaram a mão, né? Vem bem plano, né? E lá você está vendo um açude que é alimentado com poços artesianos. Eles não têm rio. É um dos poucos lugares onde o Chile permite ser mais generoso com o plantio, com a permissão para fazer poços artesianos, e nós somos ferrados, não tem nada. 75 quilômetros a noroeste de Santiago. O plantio foi iniciado na década de 80, mais precisamente 1982. Já viram que eu estou dando essa informação com uma certa ênfase, né? Por que será, né? Primeira região de clima frio do Chile, grande influência marítima, óbvio, tem nenhuma proteção, né? 40 quilômetros de planícies litorâneas, com zero de proteção, né? Isso aqui mesmo no verão, se você for à tarde aqui, vai dar uns 8 graus, 6 graus, depende do vento, né? Então é frio. Solos de argila e areia, quer dizer que aqui já não tem o silt mais, né? Praticamente são solos argilo-arenosos, dá para ver pela cor do sol aqui, ó. E tem 540 milímetros de chuva por ano, já começa a ser mais palatável, né? E tem muito Sauvignon Blanc hoje, de altíssima qualidade, né? Chardonnay, Syrah, espetacular, né? Aí está a Camanchaca. Neblina matinal, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, top de linha. Syrah, falei do Casas del Bosque para vocês. O enólogo é um neozelandês, que era o cara que acertou o Sauvignon Blanc do Chile, agora está na casa dele. Ele foi trazido para o Chile pela Vilmanente. Foi o primeiro Sauvignon Blanc do Chile, recente foi o Vilmanente. Propícia para Botrytis, tem Riesling, tem Viognier, tem Pinot Gris, tem Gewürz. Curiosamente é uma linha da Conosul que não vem para o Brasil. Eu só mando para os Estados Unidos, chama linha Vision. As garrafinhas tudo compridinhas, assim, uma de cada cor, lindo. Eles não mandam para cá. Bom, San Antônio. Antônio vale relativamente novo, é o mais próximo do mar, né? 4 quilômetros do mar. San Antônio hoje é uma grande estrela, né? Por causa das vinícolas que estão aqui, né? Madetic, Companhia Limitada, né? Garcês Silva. Oi? Não, peraí. Garcês Silva, a Manha, né? Vocês conhecem. Casa Marinho. Não, também tem. Obrigado. Eu só penso. E ali, ó, San Antônio Costa. E olha, Leida, é o subvale de San Antônio. Não me pergunte, não adianta perguntar porque eu não vou saber responder, por que isso aqui não virou uma DO, tá? Por que deram um DO para Lua Barca, né? E Leida ficou fora, né? Queria só entender. Espetacular, né? Leida é um vale privilegiado, grandes chardonnays, grandes Sauvignon Blanc, grandes Pinot,
dos melhores do Chile está aqui. Tem um vale privilegiado. Bom, 100 quilômetros ao oeste de Santiago. Só lembrar vocês, San Antônio é o principal porto do Chile, né? Lá escoa toda a produção de frutas que vão lá para o Chile, tem uma sorte danada, né? Ele consegue atingir Estados Unidos via Califórnia, né? Em linha reta, vai para toda a Ásia, né? Japão, né? Os caras compram fruta doidada do Chile, né? Pega Austrália, Nova Zelândia. Vamos ter uma saidinha lá para o Pacífico. 4 quilômetros de área mais perto do mar. Já tem 1.728 hectares plantados. Então tem a sub-região Aconcagua, né, que eu mostrei para vocês. Aconcagua fazendo flexão para baixo. Então, Lenda, Lua Barca, Rosário e Malvilha. Lua Barca, estou apresentando a vocês agora, primeira das 4 DOs novas do Chile. Lua Barca, área costa. Lua Barca. Clima frio com lento amadurecimento das uvas. E a primeira das 4, está aqui agora, Lua Barca, uma região, uma área onde está principalmente quem? Casa Marinha. Casa Marinha. Localizada no Vale de San Antônio, área costa, subvale de San Antônio, 4 km do oceano, neblina constante, ventos intensos e 25/5/2018. Foi uma das 4 novas DOs do Chile. As outras 3 eu vou apresentando ao longo do caminho. Estou em San Antônio ainda, solos de granito e argila, isso explica de certa forma o sucesso da Syrah aqui. Relevo de encostas pouco inclinadas, chove 350 milímetros por ano e tem Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay e Syrah, todos de alta qualidade. Então, um vale bem legal. Principal vale do Chile, Maipo, o vale mais quente do Chile. Obviamente as estrelas aqui são Cabernet Sauvignon, principalmente os Cabernet Sauvignon da área antes. Na área entre cordilheiras tem coisa legal, tem Isla del Maipo, onde está De Martino, tem um pouquinho mais acima Padre Hurtado, onde está o Oldfield. Mas a área antes é de longe a mais importante. É tão importante que em 2001 já foi alvo de um estudo feito na Universidade do Chile, que já mostrou que a área antes era a grande estrela da brincadeira. Eles encontraram 7 diferentes terroirs, 7 solos diferentes, e já havia lá todo um estudo. Quer dizer, hoje, quando foi criado a área Andes, eles não tiveram coragem de tirar o nome Maipo Alto, tá? Então já era um nome consagrado, não dá para mexer, né? Mas mantiveram Andes, Maipo Alto. Então, olha, área entre cordilheiras, área Andes. Entre cordilheiras, principalmente, Isla del Maipo e Talagante são as áreas principais, e no Maipo, a área Andes, Santiago, Pirque, Puente Alto e Buin. São 4 nomes autoexplicativos, né? Puente Alto, Santiago, onde está a Vinha Domus, que é espetacular, e também Vinha Quitânia. Tinha Macu também, né? Mas Macu vendeu, né? Sabe que plantaram lá? Casa. Virou um condomínio de alto luxo. Estava dentro do perímetro urbano, né? Eles mudaram de lá, saíram fora e venderam a peso de ouro. Dentro da área urbana, mas dentro literalmente, né? Passava asfalto na porta, né? Então, já viu. Pirque, né? Pirque é uma área importante, né? O principal, áreas de Pirque. Puente Alto, onde está uma viva, vinha do chefe, Dom Melchor e companhia. E Buin, onde está Santa Rita, né? Entre outros. Ele tem uma coleçãozinha boa de gente boa aqui. Maipo está aqui, ó. Mapa velhinho, mas dá para ver legal. O Puente Alto está aqui, ó, quase dentro da cidade. Aqui está Santiago, vocês vão ver já já. Aqui está Buin, Alto Jaruel. Aqui está Isla de Mar. Aqui está Talagante, aqui está Padre Hurtado. E aqui vocês estão vendo o estudo do Alto Mar. Foi feito já há muito tempo. E aqui já em 2001 esse trabalho. Quando ainda não havia toda essa
esse trabalho de dividir em 3 áreas. Isso aqui já, ó, eu tenho um livro original, autografado pelo autor, ele se chama Guilhermo, eu não consigo lembrar o segundo nome dele. Ele é professor de solos e de viticultura na Universidade do Chile. E aqui você está vendo que ele já dividiu a área Santiago, essa área aqui, que é a área importante, né, que é a área que ele chama de Ribeira Norte do Rio Maipo. Aqui você tem Aracepir, que é o principal, por causa do nome do cerro, né? E aqui embaixo você vai ter Pérez Cruz, né? Vai ter Santa Rita e todo mundo. Também está tudo escritinho para vocês aí, tá? Toda essa área. Então, só para mostrar que essa já era uma área importante em 2001. Já havia uma preocupação em detalhar o clima e o solo aqui em 2001. Então, o Maipo era muito bem estudado antes disso. Bom, aqui vocês estão vendo a proximidade com a cordilheira. Maipo, opa. Sopé dos Andes, entre 400 e 800 metros de altitude. Solos pedregosos, como fala pedra, que lembra do granito, e arenosos. Grande amplitude térmica pelo o ar que desce. Clima perfeito para tintos encorpados e elegantes. Especial Cabernet Sauvignon. É a grande estrela do que Cabernet Sauvignon, não tem dúvida nenhuma. Bom, vocês viram o preço que o vinhedo Cheddar que atingiu, né? A única coisa que eu caí de costas. Vocês viram quanto custa 2015? R$6.000 uma garrafa. Vinho chileno mais caro que hoje. 6.000. Entendeu? Eu provei esse vinho, coitado, não sabia do preço, né? E eu provei lá no dia antes desse cortar. Diego provou também, né, Diego? Provou ele? Uma outra ocasião. Rapaz, eu não dei muita importância para ele. Quando eu vi o preço, eu voltei para provar de mim. Maipo Central, solos aluviais pedregosos, com parcela de argila, agora estou no centro, tá? O centro é mais quente, temperatura mais elevada, baixa precipitação pluvial e a varietal tinta é a grande estrela. A grande estrela aqui é varietais, são varietais tintas. Maipo Pacífico, aquele que não existe e não é costa. Pequena era plantada nas plantadas do Maipo, próximo à cordilheira. De certa forma tem uma pequena proteção, porque ali está cheio de montanhas, né? A própria cordilheira da costa. Não é Maipo Costa, é uma área início de desenvolvimento. Já tem alguma coisinha lá. Esperar para ver, mas já tem alguns vinhos bem promissores de lá. A Chocalan que está investindo lá. A Via Chocalan está investindo lá. Vamos ver como acontece. E aqui tem por isso vocês viram que aquele dado estava errado, né? Só de Cabernet Sauvignon tem 6.433 hectares. Merlot tem 1.100, Syrah tem 975, tem Cabernet Franc e tem Chardonnay. Né? Com 1.056 hectares, é remanescente do tempo que se plantava Chardonnay, ainda era mais quente. Né? O Maipo é o vale mais quente do Chile. Seria o último vale do Chile que eu plantaria Chardonnay, né? Certamente. Rapel é uma estrela de primeira grandeza e com a chegada da Carmener, ela já se tornou uma estrela maior ainda do que era. Né? Então, a história do Peu. Mas Rapel tem coisas interessantíssimas. Né? Tem Cachapoal em cima, tem Colchagua embaixo. A gente não precisa da Carmener para fazer sucesso, sabe? Bom, então aqui nós temos a área de Colchagua, Costa, Loló, Paredores, Pumanque e Litueste. E aqui no Vale de Rapel, entre cordilheiras, nós temos Rancagua, Peumo e Coutalco. Rancagua é uma área também. Essas 3 áreas ganharam relevância por causa de Peumo, né? Acabaram não pegando carona, né? Coutalco tem coisas bem interessantes aqui no Rapel. Aqui no caso, Cachapoal, né? Cachapoal. E Colchagua. Colchagua, aqui estão as estrelas, né? Então, Nancagua, Santa Cruz, Palmilha, Peralilho, Martiga. A estrela, aqui tem coisas maravilhosas, né? Martiga, que era mais frio, e na estrela é onde está a sede daquela Errázuriz Valley. Eles têm um Syrah que chama Estrela, que é espetacular. E obviamente aqui está todo mundo, né?
Nessa área de cordilheira está quem, ó? Tá a pauta aqui, né? Então tem La Pozzoli, Vilmanente, Vinha Montes, tem mais? Casa Silva, um monte de vinícolas. Depois, mais para frente, tem Santa Carolina, tem Mongraço, tem um monte de gente boa. E aqui, na área Andes, tem coisa boa, né? Requinoa, você tem Los Boldos e tem aquele projeto maravilhoso, né? Altair, né? Altair, que era da Dassault e era de um bilionário chileno que era dono de banco, Eduardo, qualquer coisa, esse é o nome dele. E agora a Dassault saiu fora do projeto. Dassault que faz aqueles jatinhos horríveis, Premier e companhia. Eles saíram, agora está só com o chileno. E aqui tem Chimbarongo, já no Colchagua, em São Fernando e Chimbarongo. Chimbarongo é onde está ninguém menos que Conosur. Conosur que agora perdeu o seu enólogo, né? Hoje, aquela pergunta, onde está o Loli? Hoje a pergunta é, onde está Adolfo Furtado? Ele está na muda, né? Ninguém sabe quando ele vai. Estou louco para saber. Ele foi o cara que criou. Você sabe que Conosur é uma divisão da Concheitoro, né? Mas eles tratam a Conosur de uma forma diferente. Apesar de ser da Concheitoro, é tudo separado. Quem toca lá é a Isabel Quilizassi, filha do dono da Concheitoro, Windows, né? Do Eduardo Quilizassi. E o outro é o dono Afonso Larraín. E quem vende Conosur não vende Concheitoro. Quem vende Concheitoro não vende Conosur. Então, por isso você vê, Concheitoro montou uma operação no Brasil, né? Vinha Concheitoro. Quem vende Conosur? World Wine. Para eles, Conosur é outro mundo. Olha aqui, então, dois vales, Cachapoal e Colchagua. No Cachapoal, o rio é o Cachapoal, e aqui bem no meio, entre cordilheiras, está Peu. Coutalco está um pouco acima, mas veja que mais ou menos no meio também. Tá? E aqui você tem o rio Tinguiririca, que forma o vale de Colchagua. Tá? E aqui também, em Cachapoal, tem um projeto novo, fabuloso, que é o VIC, né? VIK. O VIC foi um projeto daquele milionário, ele achou uma área muito grande, que estava inexplorada, exatamente vis-a-vis com o Vale de Apalta. A Pauta está aqui, tem a montanha, você cruza a montanha, você cai no projeto VIC. E ele trouxe o Patrick Valette, que é um dos melhores enólogos da França, para cuidar do projeto VIC, né? E o vinho já está no Brasil, né? Custa meio caro, mas é maravilhoso. É a World Wine que traz também. E agora eles inauguraram um hotel novo deles, né? Que é deslumbrante, mas só para 10 milionários, né? Não é para nós, né? Todo mundo com o meu pico não é, viu, Cris? Mas é coisa, conheço, é coisa lindíssima esse vale. Fica bem aqui no sul, quase encostado com a Pauta. Se você pegar a casa da Apostoli aqui, ó, tá em Apalta, o vale dele está logo aqui, ó, encostado, é uma montanha, atrás é o projeto VIC. Vale a pena conhecer, viu, o dia que vocês foram no Chile. Já foi lá, não foi, Diego? No VIC? Eu sei lá. Eles já estão com 4.500 hectares plantados. O projeto deles é para plantar 7.500 hectares. Enorme, gigante. O dinheiro lá não falta. E agora fizeram uma vinícola, que é a coisa mais linda do mundo. A vinícola deles lá, show. É gente boa. E aqui, pela cor da folha, vocês já sabem de quem se trata, né? A gloriosa Carmenere em Pelmo, né? Você acha que eu colheita mecânica? Olha que loucura. Então vejam, Cachapoal, Vale Central, Rapel, Zona Cachapoal, pertinho, né, 85 quilômetros ao sul de Santiago, clima mediterrâneo, chove 340 milímetros por ano, tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem Cabernet, tem Syrah. Área plantada 2.201 hectares, Cachapoal Alto, que não é mais Cachapoal Alto, é Cachapoal Andes, já tinha essa região, né, Cachapoal antes. A área de
Cabernet Sauvignon, tintos, solo de pedregulho e areia, essa área de Requinoa, principalmente, onde está o projeto Altair, e onde está o Los Boldos, que é um vinho que merecia ter muito mais prestígio do que ele tem no Brasil. Quem traz é a Zarril, e esse vinho Los Boldos é um projeto, os donos são franceses, da Alsácia, que os vinhos deles são incrivelmente bons. E Rengo, né, que tem aquele Missiones de Rengo, e Machalí. Uma área interessante para Syrah, tem um monte de vinícola nova aqui, para Syrah, muito interessante. Estamos agora no meio do Vale de Rapel, do Cachapual, Rancagua, Peão e Coutal. No Cachapual, Andes, estamos lá com Requinoa, Rengo e Machalí. Então, entre cordilheiras, temos o Peão, Rancagua e Coutal. O Peão, acho que nunca mais ninguém esquece que o Peão tem um alinhamento perfeito das três janelas, tem os melhores. Né? Por sorte, a projetora deu o nome de Carmim de Peão, né? Imortalizou a região. Né? Lá tem herência também, tem o terrúnio, que é também herência da Santa Carolina, e o terrúnio, que é da. Esses são os mais comuns, né? Deve ter outros. Solos argilosos. E ela gosta de solo argiloso, danada. Chegadinho. Ó a Merlot, gosta de argila. Colchagua, desci um pouquinho. Ótimo, vamos para Colchagua. Aí está o Vale de Colchagua, né? Colchagua foi plantado durante muito tempo no assoalho do vale. E aí o louco do Aurélio Montes resolveu subir a montanha e fez um plantio muito bonito na encosta, né? Onde ele tem os grandes vinhedos dele. Região Vale Central, sub-região Rapel, zona Colchagua. A maior parte do plantio está no fundo do vale. Costa entre Cordilheira e Andes, situada a 180 quilômetros ao sul de Santiago, no sul do Vale de Rapel. Estou aqui, ó, quase chegando lá embaixo. E aqui apareceu uma não, duas, né? Daqui a pouco vai aparecer a outra, né? A outra é a pauta, né? E essa região aqui é antes, né? Los Limbes, que você tem São Fernando, que está a Cordilheira dos Andes, e aqui você tem Los Limbes, uma região muito interessante que foi, quem tem belos vinhos aí é Casa Silva, né? Casa Silva tem vários vinhos em Los Limbes, está aqui, ó, área Andes, 25/5/2018, tá? Área Andes, simpaticíssima, Los Limbes. Muito bem. E aqui você tem então agora, do Colchagua, aquela turma toda que eu já me referi, né? Desde o mais perto aqui de Rancagua até lá perto da costa, né? La Estrela está bem perto da costa. Martinho e La Estrela são áreas mais próximas da costa. Solos de areia, argila e granito, por isso que o primeiro grande Syrah do Chile veio daqui, né? Que é o Montes Fole, o primeiro Syrah de peso do Chile, né? Eu tive a honra de provar esse vinho na barrica com o Aurélio Montes, quando ele não tinha lançado ainda. Tinha 32 barricas desse vinho. Ele estava em dúvida. Ele falou, nossa, o Chile, fazer Syrah. Ele estava em dúvida se ia lançar esse vinho. Ele estava meio temeroso. Areia e granito decomposto, clima mediterrâneo, chove 592 milímetros por ano. Aqui vocês já estão vendo um pouco de plantio na encosta, né? Eles tiveram, esse aqui que é vegetação natural, eles tiveram que derrubar tudo isso para fazer. Fosse aqui o IBAMA não deixava. Como assim vai derrubar a vegetação natural? E os passarinhos como ficam? Né? E as formigas? Né? Está aqui, ó, costa. Rolou Paredones, Paredones, onde o Mário Gás tem um novo projeto dele. O Manque, Litueste, entre Cordilheiras, Santa Cruz, Palmira, Peralillo, Martírio, La Estrela e antes São Fernando de Timbaru. Melhores vinhos Cabernet, Syrah, Carmener e Dom Peixe. O Carmener aqui, o primeiro grande Carmener do Chile saiu daqui, né? Que é o Purple Angel, também é da Vinha Montes. A primeira vez que alguém fez um Carmener bebível no Chile foi o Purple Angel, que está aí até hoje, custa caro, um belíssimo vinho. E aí nasceu a nova, deu a terceira das quatro, a pauta.
a pauta DO. Tá? Sirá, entre Cordilheiras, Nova DO, 25 do 1. Esse vinhedo aqui, ó, é o vinhedo onde o famoso João Duval, já ouviu falar dele? Um cara fraco. Foi 40 anos enólogos do Penfolds Grange, um cara muito sem cacife, né? Ele falou que aqui, exatamente nesse vinhedo aí, nasceu o Pangé, né? Esse brinca que só brinca, né? Que é o Grange chileno, né? Mas ele assina o vinho atrás, tá? Ele ia pôr o nome dele, esse vinho espetacular, é da Vinha Esquerda. Acho que ele ia assinar o vinho, assinar que alguma coisa boa de ser, né? E Curicó, né? Aqui dá para perceber, é um vale predominantemente plano. Curicó tem longas áreas, tem um pouco na montanha, tem recentemente eles fizeram alguma coisa mais na encosta, mas o vale predominantemente é plano, né? O meio do vale é muito grande. Curicó é um vale muito interessante e tem muita gente que não dá bola para o pobre do Curicó, né? A moderna viticultura chilena começou em Curicó. O primeiro tanque de aço inoxidável no Chile chegou em Curicó, pelas mãos de Miguel Torres. Quando o Torres construiu a vinícola dele aqui, ele trouxe o primeiro tanque de aço para o Chile. O Chile não tinha tanque de aço. Quando eu conheci a Vinha Montes em 1998, eles não tinham nenhum tanque de aço ainda, era tudo aqueles tanques de Rauli, aquele tanque de madeira velha. Incrível que pareça, não tinha um tanque de aço inox ainda, em 98, quando eu fui na Montes a primeira vez. E não era a Montes nova, né? Era a Montes ainda antiga, né? Não era lá onde é hoje. Bom, o fato é que Curicó é um vale interessante porque tem Vinha Montes, São Pedro. Apesar que hoje o grande ícone da vinha São Pedro não está vindo mais daqui, né? Para minha surpresa, o Cabo de Hornos está vindo de Cachapoal. Hoje o grande ícone deles está vindo de Cachapoal. Mas a sede da São Pedro hoje é um conglomerado enorme, né? Que pega São Pedro, Santa Helena e Tarapacá. Um monstro hoje do conglomerado, tem mais outras ali associadas. E esse vale também é legal, tem uma vinha muito importante, que eu acho que os brasileiros não dão a ela a importância que ela devia ter, que é a Valdivieso, uma das principais vinhas do Chile, e é que tem um dos vinhedos mais bonitos, foi o primeiro cara a plantar na encosta aqui. Ele criou num lugar chamado Sagrada Família, um vinhedo maravilhoso na encosta. Foi o primeiro vinhedo em encosta do Vale de Curicó. Né? De lá vem aqueles famosos single vineyard, que ele tem o Cabernet Franc, tem Merlot, tem Syrah, tem todo mundo. E a Valdivieso, ela é associada ao maior distribuidor de vinhos do Novo Mundo da Inglaterra, Bibendum. Bibendum é um monstro. E ela distribui todo para a Ásia, o Japão, tudo eles que distribuem. São sócios da Valdivieso. E a Valdivieso no Brasil, ela era da Bruck e agora está na mão da Raban. Muito bem. Aí está Curicó, um vale que eu gosto muito. Curicó tem uma coisa legal para vocês irem passear. Curicó tem várias coisas interessantes aqui. Eu até escrevi a matéria na Weinstein. Tem um dos vinhedos mais antigos do Chile, que virou um vinho da Miguel Torres, chamado Manso de Velasco, que é um cabernet estupendo de videiras centenárias. O Manso de Velasco era o primeiro governador de Curicó. E o Torres comprou esse vinhedo dele e faz um Cabernet Sauvignon espetacular. Você vê uma matéria sobre esse vinhedo. Extraordinário vinhedo. E o legal, vocês forem um dia a Curicó, tenta ir na festa da colheita, que é muito interessante. A cidade inteira vira festa, barraquinha de comida e vinho, a cidade inteira. E aí tem um concurso muito legal, a matéria está na Weinstein, vocês podem ler. Tem um concurso de amassar uvas na praça, para ver quem amassa mais rápido. E levaram um time do Brasil lá para fazer isso, e os caras foram super rápidos, só esqueceram de fazer uma coisa: pegar a uva, pegar o que foi o produto, né, o suco da uva, e colocar no medidor.
ficar em último lugar com 0, esquecido. Falta de organização, né? E todo mundo gritando para ele, põe o rosto lá, lembra? E os caras dando tchau, sendo que eles estavam dando tchau para ele. Tem uma foto dos caras lá, pisando, ficaram em último lugar. Só eles não perceberam que os caras tiravam um pouquinho, corriam e jogavam, tiravam um pouquinho, tinham 4 equipes e ficaram em último. Foram muito bem ficar em último, né? Velho esquema. Curicó, então, tem o Rauco, tem Sagrada Família, né? Que é onde está esse vinhedo aí, maravilhoso entre cordilheiras. Tem uma área pouco importante do Teno Valley lá na costa, ainda não está devidamente explorada, mas vai ser, com certeza. E tem essa área Andes, né? Que tem Molina, que é muito explorado pela Vinha São Pedro, né? Também no Vale de Lontué. Lontué é o vale mais importante daqui, né? O vale mais legal. Muito bem. Então aqui, ó, região Vale Central, sub-região Curicó, estou 200 quilômetros ao sul de Santiago. Agora está fácil, né? Pista dupla, né? Você vai facilmente. Diversidade, aqui é muito importante. O Miguel trouxe um monte de uva, né? Trouxe Tempranilho, Carinhena. O Miguel Torres é louco, né? Ele cismou que, como o Chile é um país vulcânico, ele tinha que achar no Chile um solo igual ao do Priorato. Ele picotou o Chile inteirinho e não achou um solo igual. Achou granito, mas licorela ele não achou, entendeu? Isso foi a grande frustração da vida dele. Ele tinha certeza que tinha, não tinha. Aí ele falou, mas você já tem uma vinha no Priorato, né? Para que você quer outra? Não, mas eu queria fazer um Priorato chileno. Ele comprou uma vinha no Priorato, né? Região Vale Central, sub-região sul, igual a 200 km ao sul de Santiago, dentro do horário. Certo. Então, área plantada 1484, o pioneiro foi o Miguel Torres nos anos 70. Tem várias vinhas interessantes aqui. Clima é mediterrâneo e chove 650 milímetros por ano. Então, as áreas estão aqui. O Teno Valley, ele pega as 3 áreas, mas o vale mais importante é Lontué, principalmente Sagrada Família, onde estão os principais vinhedos e molinos. Argila, areia e granito, tem Cabernet, tem Syrah, tem Cabernet Franc, tem Tempranillo e Carinhena. Curiosamente, a Valdivieso fez um Pinot Noir aqui, fez um sucesso, mas não veio para o Brasil, foi lá para a Inglaterra. Um Pinot mais robusto, não é tão Pinot. Eles foram os pioneiros em Cabernet Franc no Chile, viu? Fizeram o Cabernet Franc deles, o Single Vineyard, é uma coisa finíssima. E agora vem o grande enigma. Descubra-me, decifra-me ou me te devoro. O tal do Licantém. O que tem em Licantém para ser uma DO, ninguém sabe. É uma área costa, em Curicó. Lembra que eu falei que é um lugar pouco explorado, que ninguém deu a devida atenção, né? Essa área aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Pois é. Agora virou DO, gente. Acredite se quiser. Ninguém sabe do que se trata. Eu já perguntei para vários enólogos no Chile, eles nunca ouviram falar dessa área, nunca provaram nenhum vinho dessa área. Alguém aqui já provou vinho de Licantém? Vamos tentar achar quando a gente for lá para o Chile. O dia que você vai semana que vem para o Chile, vê se você traz para nós um vinho de Licantém, para a gente descobrir do que se trata. Esse treco aqui, ó. Não me pergunte. Sagrada Família está aqui, ó. Isso aqui é Sagrada Família, ó. Muito boa para a cidadezinha de Curicó. Lontué está aqui, Molina está aqui, Sagrada Família está aqui. Tudo isso a gente conhece, mas isto aqui, nobody knows. Vai aparecer o dono da arte, né? Vocês aguardem que alguém, nós vamos saber quem é que foi o padrinho disso aí. Já falaram 2 vinhas para mim. Posso falar porque foi fofoca de bastidor? Tem 2 vinhas que tem grandes propriedades aqui, ó. Já aparece o dono da arte.
Não vai demorar. Desci, cheguei no Maule, um vale super interessante, né? O Maule tem as videiras mais antigas e muita gente pega uva do Maule para fazer vinho legal, né? Por exemplo, a Woodfield, toda a linha dela que chamou Orzada, que é uma linha, Orzada quer dizer navegar contra o vento, eles são armadores, né? Eles pegam todos os vinhos da linha Orzada, a uva vem daqui, vem daqui, né? Bom, o fato é que o Maule tem duas vertentes, uma ampla, mas uma enorme plantel de videiras antigas. Tem País, que é a uva que agora o Chile resolveu trazer para frente das luzes, tanto Itata como o Maule tem País. Vou falar dela já já. São videiras novas e videiras muito antigas. Então o Maule tem essa área costa e essa área de empedrado aqui e corrupto, não é corrupto, é corrupto. Essa empedrado, nas andanças do Miguel Torres, ele descobriu essa área aí, já tinham descoberto ela, né? E ele se encantou com esta área, plantou Pinot Noir aí. Fez um Pinot Noir maravilhoso que custa apenas R$650, uma garrafinha, um preço justo, né? Chama-se Torres Pinot Noir Empedrado Valley. Esse treco aqui. Maule, Costa. Provei o vinho. Legal. Aqui tem 3 subvales, né? O Claro, o Loncomilha e o Tutuvém. Em Tutuvém tem Cauquenes. Cauquenes é uma área que o Rafael Tirado, irmão do Henrique Tirado, fez belos projetos aqui, bem interessantes. Apesar da vinícola estar do lado de cá, ele plantou bastante coisa aqui. Mas esses 3 subvales, tem vários projetos aqui, né? O maior deles é o Loncomilha, né? O Loncomilha é o maior deles. O Maule é muito interessante, né? Tem muita coisa aqui, tem Malbec, tem videiras muito antigas de Carmener, estavam perdidos no meio do mato, tem Cabernet Sauvignon, é uma área fabulosa. Tá? Aqui tem um produtor muito bom daqui que sumiu do mercado, a Ana Porta que trazia, que eu adoro, chama Gilmore. Gilmore fez o primeiro Cabernet Franc top de linha do Chile, faz vinhos de guarda, projeto lindíssimo, Gilmore. Nem sei se alguém está trazendo, mas não importa que não trouxe mais, faliu, né? Enfim, deixa eu falar. E aqui, o Vale do Maule, a área, você continua o Claro Vale vem para cá, né? E essa área aqui de Colbum, é onde o Rafael Tirado tinha um projeto dele, em São Clemente. Aqui também tem aquele Terra Noble, né? Aqui também. Esse Colbum é legal porque tinha um vale, tem um lago, e no fundo tem um vulcão cortado no meio. Um vulcão que com a erupção, ele um vulcão que os indígenas adoravam, que achavam que era terra sagrada. É um vulcão, a montanha cortou no meio, assim, um plano, assim, super, muito bonito. E é dessa região que você vê. Muito bonito. Então, Vale Central, sub-região Maule, 250 quilômetros de Santiago, é o maior e mais antigo vale do Chile. Vinhedos antigos em arbusto e sem irrigação. E vinhedos novos, né, irrigados. Área de cultivo orgânico, importante. Olha as videiras antigas, no meio do mato, sem nada, sem produção, sem coisa nenhuma. Largada, então vinhos incrivelmente bons. Clima mediterrâneo, média anual em torno dos 14, olha como é frio. Frio, quente e frio. Chove bastante, né? 735, granito, argila e pedregulho, grande amplitude térmica, tem Cabernet, tem Merlot, tem Carmener, e aí a área nova, onde estão saindo os grandes Carignans do Chile, né? Tem aquele Figno, né? Que é aquela associação de produtores de Carignan, daí saem alguns dos melhores Carignans do Chile, e o Chile tem produzido Carignans de respeito, né? Vários, né? Muito bons. Tem País, né? País, você já deve estar cansado de saber,
País é uma uva que veio das Ilhas Canárias, na Espanha. Na Espanha tem as Ilhas Baleares, que estão lá no Mediterrâneo. E as Ilhas Canárias, que estão aonde? No lado de quem? Do Marrocos, no Oceano Atlântico, na altura do sul do Marrocos. Essas Ilhas Canárias são muito importantes, são grandes, é uma possessão espanhola. E de lá, da ilha de Lanzarote, veio esta uva Listan Negro, que é uma uva vinífera. Vinífera. E que foi trazida para a América pelos jesuítas, que vieram junto com Cristóvão Colombo para a América. E eles levaram esta uva, vocês lembram que os espanhóis colonizaram toda a parte do Pacífico, né? Colonizaram os Estados Unidos, né? Principalmente na área do México, ali que depois os Estados Unidos pegou na mão grande, né? Sul da Califórnia não é nada. Pegou lá. Lá nos Estados Unidos ela se chama Misión. No Chile, país. Videiras muito antigas. E na Argentina, que também recebeu essa uva, ela se chama Crioula. Crioula. Os argentinos agora, que são os putas dos invejosos, né? Agora fizeram vinho de país. Só que eles escreveram bem grandão no rótulo assim, Crioula. Crioula. E a crioula é importante na Argentina porque ela cruzou, a crioula tica, como ela foi chamada, cruzou com a moscatel, e desse cruzamento nasceu quem? Português. Cruzamento natural de crioula com moscatel deu português. Então a uva que o Chile está investindo muito. No começo os vinhos eram meio alternativos, né? E agora aí no Descorchado já deu para provar uns vinhos bem interessantes de país, né? Tem também espumantes, né? A Miguel Torres faz um espumante de país. Tem bastante natureba de país, né, Diego? Tem muito natureba de país. Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay. O Maule é realmente espetacular. Eu sou fã do Maule, adoro os vinhos aqui. Aí no Maule tem o Bouchon, né? Tem o Bouchon, tem o que faz um Malbec espetacular, quem trazia na casa do Porto. Não sei, só que é Bouchon. Você tem o Bouchon? Quem que está trazendo agora? Quem? Bergman. Tata também entrou na onda, né? Porque Tata tinha país também, né? E Tata estava ali quietinha na tela, né? Aí o país entrou na onda e Tata falou, deixa comigo, né? Aqui, ó, tem pertinho de Concepción, essa área costa aqui, tem área de cordilheiras, né? Então eles têm país e estão fazendo barulho para tal do país. Estão a 400 quilômetros ao sul de Santiago, videiras muito antigas, desde o tempo colonial. Hoje tem vinhedos antigos e vinhedos modernos, como quase todo lugar no Chile, e vai depender de vinhedo antigo, né? Clima mediterrâneo, já começa a chover pra caramba, 1.100 milímetros por ano, solos de aluvião, argila e areia, tem país, tem Muscat de Alexandria, né? Muscat, né? Daqui a pouco o Chile aparece com uma tormontesa, né? Tem a país, tem a Muscat, vai que elas cruzam, né? Tem Carignan e tem Cabernet Sauvignon. A Itata era um vale meio esquecido e agora começou a botar as manguinhas de fora, né? Aí, e Biu-Biu, né? Biu-Biu é um vale muito interessante, tem belos vinhos, provei do Descorchado não Pinot Noir daqui, ó, que é de arrepiar os cabelos. Estava junto com o Dr. Borges, que é um profundo conhecedor de Borgonha. O Dr. Borges foi impressionado. Falei, bom, se o Dr. Borges foi impressionado, eu estou dentro, entendeu? É bom mesmo. Bom, Biu-Biu. E é da mesma empresa que faz o Sol del Sol, né? Lá da Vinha Quitanda. Eles têm um vinhedo aqui muito bonito. Então agora estou aqui no Biu-Biu. Deu para perceber aqui que Biu-Biu, né? O Vale de Biu-Biu só tem entre cordilheiras, né? Está Biu-Biu, bonitinho, simpático, bastante videira antiga, né? O Chile é muito estranho, né? Tem um vale que você nunca ouviu falar, fala que é um monte de videira plantada, antiga, né? Videiras velhas.
500 quilômetros ao sul de Santiago, clima mediterrâneo moderado, ou seja, a temperatura média é um pouquinho mais baixa que o verdadeiro clima mediterrâneo, chove 1.275 milímetros por ano, mas venta como nunca. E aí isso aí tem umas vantagens, que chove bastante, mas o vento impede que as doenças ataquem. O dia é quente, a noite é fria, com grande amplitude térmica, aluvião, areia, argila, tem Pinot, tem Chardonnay, tem Sauvignon Blanc. É um vale bem promissor esse vale, é um vale promissor. Pela amostra do Pinot, coisa boa. Malleco. Malleco é um vale bem ao sul, não é tão ao sul, tem dois mais para lá, já tem Cautinho e Osorno. Osorno é o mais ao sul. Um aluno me mostrou lá uma foto de um vinho de Osorno, que está à venda no Brasil. Uma dessas importadoras pequenininha, o cara traz um vinho de Osorno. Pequeno, investe no diferente, né? Mas eu nunca provei. Ele falou que ia levar na BS, estou esperando. Há um tempinho já. Maré é uma área entre cordilheiras, mas veja que eu estou lá no sul, uma área fria. Aqui sai um dos melhores chardonnays do Chile, que é o Sol del Sol, famosíssimo, que é um dos grandes chardonnays que eu já tomei na vida. Esse aí é muito bom. Estou a 640 quilômetros ao sul de Santiago, região mais ao sul do Chile. Ô, Sônia, vamos preparar os vinhos que eu estou no finzinho. Tá? Tá bom? Pode entrar. Pode? Não, ao contrário, entra com os tintos. Porque se você não entrar com o branco, você tem que esperar um pouquinho, que eu vou. Senão vai esquentar. Eu te aviso. Já entra com todos, então? Sim. Mas primeiro com os tintos, tá? Tá. Entra com os. Depois traz as fichas para mim, né, Pedro do Rodrigo? Acho que tá aí. Tá aqui já? Tá. Vamos entrar com os tintos e depois a gente serve os dois brancos. Excepcional para Chardonnay. Clima mediterrâneo modificado, que aqui é mais frio ainda, então não é mediterrâneo. Solos de aluno, chove 1.300 milímetros por ano. Aluvião, argila e areia, parecido com o Biu. Chardonnay e Pinot Noir são as duas estrelas. E também tem Sauvignon Blanc e vinho. Área fria, mas por enquanto o único comercialmente disponível que eu vi é o Chardonnay. Os outros eu sei que tem, mas não vi ainda. Vai ter que ir lá, né? Meio longe, né? Bom, aqui só para vocês verem o Chile, né? Isso aqui para estimulá-los a fazer uma boa prova, tirar 10. Cordilheira, Lagos Andinos, deserto do Atacama com seus geysers, Oceano Pacífico e a famosa Torre de Santiago. Quem se habilita? Diz que até se der um terremoto que destrói a cidade inteira, não cai. Então é um bom lugar para você ficar a hora que tiver um terremoto.